Em 2010, nós vamos ter a questão número 90, que vai falar o seguinte no seu enunciado. Dali avistamos homens que andavam pela praia, ombra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus, nas mãos traziam arco com suas setas. Não faz a menos caso de encobrir o de mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos nele seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corridos. Pero Vaz de Caminha, a Carta do Brasil. Esse texto retrata uma parte da Carta de Caminha para o rei português, onde ele fala sobre os nativos ameríndios. E o enunciado pede a seguinte questão. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação de identidade brasileira, tratando-se da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre os portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela ou seja, o que é que o enunciado pede aí na questão? Ela vai trazer justamente a parte da carta que vai relatar da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e vai descrever as características dos índios e como eles não se pareciam e como eles não pareciam se importar com aparência nem com pudor, do jeito que eles se estavam vestidos, estavam se trajando, demonstrando assim que os portugueses seriam pessoas civilizadas e de bons costumes para viver em sociedade, enquanto que os nativos seriam bárbaros aculturados e sem condições de viver em sociedades civilizadas. Com isso, nós vamos ver as questões e vamos ter aí a seguinte. Na letra A diz: a oposição de interesse entre portugueses e índios que dificultava o trabalho catequético e exigia ambos recursos para a defesa da posse da nova terra. Não era isso que estava se falando aí no enunciado da Carta de Pero Vaz de Caminha. Na letra B diz assim: postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Basicamente, nós já achamos a resposta, mas vamos verificar as demais para ver se não é outra. Letra C. Preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Vemos que ele não fala sobre a resistência dos índios. Acha que ele não tinha um pudor. Letra D. A abundância da terra descoberta que possibilitou a sua incorporação aos interesses mercantis portugueses por meio da exploração econômica dos índios. Foi isso que aconteceu. Apesar de os portugueses depois terem o comércio do pau-brasil e depois, quando vão se aplicar as culturas da cana-de-açúcar e do fumo, quererem escravizar os índios, mas vão ver que não é possível fazer isso. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra. O que o enunciado traz mesmo é justamente sobre a postura tanto do índio quanto a postura do português. E a postura vai estar aí, uma postura etnocêntrica do europeu, ou seja, do português. Portanto, nós vamos marcar a letra B como a resposta correta.